Muito bem, assistiu ao primeiro vídeo? Vamos para o segundo? Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu ali por volta do século 4, 4 e meio, 5 a.C., né? As datas nunca são bem precisas, então a gente vai, a título pedagógico, a gente vai dizer que foi por volta do século 5 a.C. Havia um homem chamado Simônides de Samos. Esse homem, na realidade, ele era um filósofo, muitos tinham ele como um poeta, mas ele era mais ou menos as duas coisas. Era um homem de um certo saber, de um certo conhecimento, e ele participava de alguns eventos, convidado, obviamente, por pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Então ele ia até esses eventos, e chegando lá, ele declamava poesias, ele falava coisas interessantes que as pessoas gostavam de ouvir, portanto, assim, ele ia distraindo os convivas e a festa se seguia de maneira muito tranquila e ao final da festa, obviamente, ele recebia o seu cachê por isso. É como hoje em dia, alguém vai fazer aniversário e convida um cantor, convida uma banda musical para fazer o show enquanto a festa vai acontecendo e as pessoas vão se distraindo. Simônides de Samos foi convidado para recitar, para declamar suas poesias na festa de aniversário de um homem chamado Scopas. Scopas, ou Scopas, que leva um acento no O, era um aniversariante, um homem de classe média alta, e isso aconteceu na região da Tessália, na Grécia. Simônides chega até o local, os convidados já estavam por lá, todo mundo festejando, bebendo vinho, se distraindo e tal, e Simônides disse ao aniversariante o seguinte: olha, eu vou declamar as poesias e eu vou oferecer metade dessas poesias a você, que é o aniversariante, e a outra metade eu vou oferecer a dois deuses, Castor e Pólux. Castor e Pólux eram deuses gregos. Imagine você, santos da Igreja Católica. Eram dois santos, não é, da época, e, portanto eram dois deuses. No entanto, quando Simônides disse isso ao aniversariante, que era Scopas, ele falou para Simônides o seguinte: bom, já que você vai oferecer também para os deuses, que eles paguem a outra metade do cachê que nós acertamos. Muito bem, isso ficou conversado. Simônides, obviamente, não deve ter gostado desse posicionamento de Scopas. Logo em seguida, uma pessoa bate no ombro de Simônides e diz assim para ele: olha, tem dois jovens lá do lado de fora que querem falar com você. Simônides pede licença, vai até o lado de fora do salão de festas e mal ele se vira para trás, houve um pequeno problema na estrutura do prédio e o prédio ruiu. Ele caiu e matou todos que lá estavam. É claro, foi uma tragédia. Os familiares das pessoas que haviam ido para esse aniversário começaram a correr, porque na época as pessoas moravam perto dos lugares, né? Então a informação do acidente correu rapidamente, os familiares chegaram, ficaram desesperados, porque ninguém conseguiria encontrar os corpos de seus parentes para poder enterrá-los. E Simônides, na medida em que as pessoas iam dizendo: olha, o meu parente era fulano de tal, estava vestindo tal roupa, o Simônides pegava essa pessoa, levava até o ponto onde o cidadão estava sentado à mesa lá no salão, e o cidadão tirava as pedras, tirava os escombros e os familiares conseguiam encontrar o corpo do seu parente morto. E isso aconteceu com uma família, aconteceu com duas e tal, e as pessoas perceberam que Simônides tinha um poder diferenciado, que era o de memorizar imagens, semblantes e assim por diante. Ele havia memorizado sem saber, tá? Ele não quis fazer isso, ele descobriu como fazer. Ele havia memorizado os lugares, as imagens das pessoas, as vestimentas das pessoas que lá estavam na festa. Naquele momento, meus amigos, estava nascendo uma teoria, uma técnica chamada técnica da arte da memória, ou do palácio da memória, ou técnica mnemônica, técnica de memorização. Memorização, mnemônico, deriva da palavra mnemosine, que era a deusa das musas. Por que a memória é considerada a deusa das musas? Porque todo mais perde o sentido se você não tem memória. Santo Agostinho, em 400 depois de Cristo, escreveu um livro chamado Confissões. E ali Santo Agostinho descreve o que é para ele a memória. Santo Agostinho é considerado talvez o maior filósofo da fase inicial do cristianismo. E ele, quando descreveu o que é a memória,
Ele coloca a memória num patamar extremamente elevado. Então, meus amigos, se vocês assistiram a este vídeo, se vocês gostaram desta informação, acesse o site jurisperitosescolaonline.com.br e nós temos um curso completo sobre a arte da memorização. Eu espero vocês por lá. Obrigado.